na página 37, ela se refere à uma aula anterior que nós tivemos, ele se refere a estudar o sinal de uma função. Mas quando você faz estudar o sinal de uma função, se você lembrar, você pode pensar na parte gráfica, porque a função tem dois eixos, o horizontal, que é x, e o vertical, que é y, que representa a minha função. Y, como ele é um eixo cartesiano, ele pode ser positivo acima de zero e negativo abaixo de zero. Então, estudar o sinal de uma função é trabalhar com esses princípios. É você saber observar no seu gráfico aonde a função, ou melhor dizendo, para qual valor de x a função ela é positiva, ela é negativa e ela se torna igual a zero. Já digo a vocês o seguinte, uma função sempre será igual a zero, sempre, quando vamos dizer a vocês, quando o seu gráfico cortar o eixo x. Então, sempre em cima do eixo x, a sua função se torna igual a zero. Sempre. Ok? Então, vamos lá na questão de número 1. Ela fala o seguinte, construa um esboço do gráfico, olha bem, faça o gráfico, e depois estude o sinal da função f de x igual a menos x mais 3. Então, o primeiro passo ali é você observar a sua função. Primeira coisa que você observar, a função geral afim, ela é o quê? Ax mais b. O A acompanha x e o B é sozinho. Quando o valor de A é negativo, a função é decrescente. Quando o valor de A é positivo, a função ela é crescente. Então, se você observar aí, menos x mais 3, quem acompanha x é o menos 1. Então, se é o menos 1, a função ela é decrescente. Primeiro passo é esse. Segundo passo, você construir o seu gráfico. Como isso? Monta-se uma tabelinha entre x e y. E você preenche a tabelinha. Ele fez o quê? Ele adotou dois valores para x, 3 e 0. Eu vou achar o valor de y em relação a esses pontos. Então, por exemplo, para x igual a 0, ficaria então o quê? F de 0 igual a 0 mais 3, que é o próprio 3. Então, f de 0 é igual a 3. Ou seja, quando x é 0, y vale 3. Depois, ele fez x igual a 3. Então, f de 3 é igual a menos 3 mais 3, que é 0. Então, quando x é 3, a função é 0. Tive, então, dois pontos. Agora, como marcar isso aí no plano cartesiano? Lembre, aonde tiver 0, esquece temporariamente o 0. Pois o primeiro par é 0 e 3. Se eu esquecer o 0, me sobraria o quê? Y igual a 3. Então, eu vou lá em Y, em cima do 3, e marco um pontinho. O segundo par, 3 e 0. x3, y é 0. Se eu esquecer o 3 temporariamente, eu marcaria x igual a 3. E vou ligar esses meus pontos. O gráfico criado é essa retinha inclinada, decrescente. Agora, percebe que essa retinha em relação a y, que é a minha função, acima de 3, ela é positiva, abaixo de 3, ela é negativa. Observe isso. E em cima do 3, a teoria fala o quê? Que a função, que é y, vale 0. Aí eu vou estudar o sinal f de x menor que 0. Quando a sua função ela é negativa? Quando x for maior que 3. Por que maior que 3? Por que isso? Porque você observar todo valor à direita de 3
ele é maior que 3. Todo valor à esquerda dele, ele é menor. E se você observar, todo valor maior que 3, a função cada vez desce mais. Então, por esse motivo, f de x é menor que 3, menor que 0, melhor dizendo, quando x for maior que 3. Quando a função ela é igual a 0, em cima do 3. Que se você lembrar, gente, guarda isso. Quando eu falo função, eu me refiro a f de x ou y. F de x ou y. Isso é uma função. Então, quando a função ela é 0, quando y é 0, para x igual a 3. E quando f de x é maior que 0, observem aonde a sua função ela é positiva. Para todo valor menor que 3. Então, quando você fala estudar o sinal de uma função, eu tenho que levar em conta esses 3 fatores. A função menor que 0, a função igual a 0 e a função maior que 0. É isso que define para você uma função. Guarda sempre isso. Esses 3 aspectos definem estudar o sinal de uma função. E mais, esse aspecto que vocês estão vendo aí, ele é feito para quê? Para você resolver uma inequação. Que uma inequação, ela é uma desigualdade. Ela pode ser maior e menor em relação a um valor qualquer. Então, estudar o sinal para você nada mais é para você estudar no final a solução de uma inequação do primeiro grau. Continuando a página 37, agora é com você. Estude os sinais das funções abaixo. Então, se você lembrar, para estudar o sinal, o que você vai fazer? Vai montar o gráfico, ok? Vai montar o gráfico e vai ver aonde ela é acima do eixo y, onde ela é abaixo do eixo y. Isso define o sinal. Então, letra A, sua função era f de x igual a 2x menos 4, ou até se você quiser escrever y igual a 2x menos 4, é a mesma coisa. Então, o que fazer para você nesse momento? Você vai escolher 2 valores para x, e vai montar o seu gráfico. Vou fazer primeiro x igual a 0. Então, 2 vezes 0, 0. 0 menos 4 dá menos 4. Então, quando x for igual a 0, a sua função vale menos 4. Primeiro par. Segundo par, vou fazer x igual a 2. Então, y igual a 2 vezes 2, 4. 4 menos 4 igual a 0. Se o primeiro passo é esse, gente, guarda isso. É criar o seu gráfico. Então, quando o x for 0, y é menos 4. Você vai reparar que vai marcar um valorzinho y menos 4. Quando o x for 2, y é 0. Vai marcar um pontinho em cima do 2. E vai unir esses pontos. A retinha que você criou, ela uma parte vai estar acima do eixo, outra vai estar abaixo do eixo. Repare lá no 2. Acima do 2, ela é positiva. Abaixo do 2, ela é negativa. Aí eu vou montar a minha solução. f de x maior que 0. Quando a função ela é positiva? Ela é positiva para quando x for maior que 2. Ó, todo valor maior que 2, sua função é positiva. Quando sua função ela é igual a 0? Exatamente em cima do 2. Então, f de x é igual a 0 para x igual a 2. E quando sua função f de x é menor que 0? Menor que 0 para mim é negativa. Quando a função é negativa? Para qualquer valor
menor que menos 2, menor que 2, sua função é negativa. Então, f de x menor que 0 para x menor que 2. Isso é estudar sinal. Letra B. Sua função é uma função g de x igual menos 3x mais 6. Outra coisa interessante, menos 3x. Reparem, quem acompanha x é negativo. Então, por esse motivo, a função ela é decrescente. Mas vamos escolher, vamos montar aí o nosso gráfico. Vamos escolher nossos pares. Primeiro ponto que eu vou fazer. Para x igual a 0, quanto vale a nossa função? Menos 3 vezes 0 dá 0. 0 mais 6 dá 6. Então, o primeiro par, x0, y6. Segundo par, vou fazer x igual a 2. Menos 2, menos 3 vezes 2 dá menos 6. Menos 6 mais 6 dá 0. Então, quando x for 2, y vale 0. Tive dois pares. Um par, 0 e 6. Outro par, 2 e 0. Vou montar meu plano cartesiano, meu eixo, e vou fazer isso. 0 e 6, eu vou marcar o ponto no 6 positivo, que é y. 2 e 0, eu vou marcar em cima do 2, que é o x. Vou unir esses pontos. Unir, você vê, você fez uma retinha. Observe que o 2 ele é o referencial dessa retinha. Acima do 2, ela é positiva. Abaixo do 2, ela se torna negativa. Então, 2 para mim é o meu parâmetro. É ele que vai determinar os sinais da minha função. Se você observar todo valor menor que 2, ela é positiva. Todo valor maior que 2, a função é negativa. Então, esse é meu parâmetro. Aí vem lá, g de x maior que 0 para x menor que 2. G de x igual a 0 para x igual a 2. E g de x, quer dizer, minha função era negativa para x maior que 2. Então, estudar sinal é bem simples. Você tem que seguir o organograma, montar um gráfico, verificar onde a função é positiva e negativa e determinar o que você quer. Observem que é bem rápido até. Na página 39, trabalha-se com relação a uma inequação. Para se resolver uma inequação, eu posso utilizar duas formas diferentes. Uma solução algébrica, que é você resolver como se fosse uma equação do primeiro grau, ou você estudar os sinais de uma inequação. Geralmente, quando a inequação ela é simples, a solução algébrica é muito mais rápida. Quando for uma inequação mais complexa um pouco, trabalhar os sinais é a melhor forma de você resolver. Tá? Então, repare o seguinte. Ele quer resolver as inequações utilizando os sinais e a solução algébrica. Observem que a letra A, a sua inequação é 2x mais 5 menor que menos x mais 6. Para você utilizar os sinais, você tem que transformar essa inequação numa equação afim, uma função afim, que é ax mais b. Então, o que fazer? Vou passar tudo para um lado só. Então, ficaria para você o quê? 2x mais 5 mais x menos 6, menor que 0. Reduzindo, ficaria, então, 3x menos 1 menor que 0. Então, repara que 3x menos 1, para mim, representa uma função afim. Aí, o que ele faz? F de x igual a 3x menos 1. Ele monta aí a sua função afim
E para você estudar os sinais, o que fazer? Você vai montar inicialmente a parte dela, como se fosse estabelecer o gráfico dela. Ok? E reparem que, no caso ali, a minha função f de x ela tem que ser menor que zero. Então, a minha resposta é quando a função é menor que zero. Ok? Se você fosse fazer o esboço do gráfico, ficaria então lá. Quando x é zero, y é menos 1. Né? E se você fizer x igual a 1/3, y é zero. Então, reparem que a função ficaria, no caso, crescente, passando por 1/3. Acima de 1/3 positiva, abaixo negativa. Aí ele quer saber o quê? Aonde a função é negativa? Para todo valor menor que 1/3. Terminaria aí. Agora, se você fosse resolver a função por uma solução algébrica, é o que nós fizemos. 2x mais 5 menor que x mais 6. Letra para um lado, número para o outro. Ficaria, então, 2x mais x menor que 6 menos 5. 3x menor que 1. X menor que 1/3. Então, a minha solução é, como você sabe que uma equação é uma solução diferenciada, você deve lembrar disso, x pertence a R, tal que x menor que 1/3. Terminaríamos ali. Então, reparem que, numa inequação simples, a solução gráfica é a melhor solução possível. A letra B é 3, multiplica x mais 5, menos 4, multiplica 2x menos 3, menor ou igual a 0. Em menos parênteses, ficaria então o quê? 3x mais 15, menos 8x mais 12. Ou seja, menos 5x mais 27, menor ou igual a 0. Para se fazer, usando os sinais, uma das maneiras práticas é você achar o zero da função. E como se acha o zero da função, professor? O zero da função é sempre igual a menos o valor de b sobre a. Vamos lembrar das transmissões online. Menos b sobre a. O b é 27. O a, no caso, se você observar, o a é menos 5. Então, menos 27 sobre menos 5 daria mais 27 quintos. O primeiro passo é esse. Achei o zero. Vou fazer minha retinha em x, vou colocar o zero. A nossa função é crescente ou decrescente? Observe o valor que acompanha x, é o menos 5. Como quem acompanha x é menos 5, a função é decrescente, então nossa retinha desce. Olha que interessante como é que é rápido. Então, 27 quintos é o nosso zero, o nosso ponto de referência. Antes de menos 25 quintos, 27 quintos, a função é positiva. Depois, a função é negativa. Aí eu vou olhar a minha resposta. O que eu quero saber? Eu quero que a minha inequação seja menor ou igual a zero. A partir de onde sua função é negativa? A partir do 27 quintos. Então, todo valor maior ou igual a 27 quintos torna a minha função negativa. Então, essa é a minha solução. X pertence a R, tal que x maior ou igual a 27 quintos. Terminei. Mas se você fosse resolver pela parte gráfica, seria a mesma coisa. Ficaria menos 5x mais 27 menor ou igual a zero. Passei 27 para o outro lado. Menos 5x menor ou igual a menos 27. Como x é negativo, isso não pode.
vou multiplicar minha equação por um negativo. Então, ficaria o quê? 5x maior ou igual a 27. Toda vez que você multiplicar uma inequação por um negativo, todos os sinais terem que ser transformados, inclusive a sua desigualdade. No caso, era menor ou igual. Quando multiplicou por um negativo, passou a ser maior ou igual. Então, x ficou maior ou igual a 27 quintos. Reparem só, a letra C é x mais 1 sobre 4, menos x menos 2 sobre 8, menor ou igual a zero. Vou ter que reduzir essa equação, porque é fracionária. Que é o IMC bonitinho. Tirando o IMC, ficaria então o que para a gente? 2x mais 2 menos x mais 2 sobre 8. Ou x mais 4 sobre 8. Simplificando, ficaria x sobre 8 mais 4 sobre 8, que é 1 meio. Então, isso aqui para você tentar esboçar, no caso, os sinais, que está aqui embaixo. O zero seria menos 4. Como a função é crescente, ela está subindo. Acima de zero positivo, abaixo negativo. Então, minha resposta seria o quê? X menor ou igual a menos 4, para a minha função ser negativa. Mas o processo mais rápido é você resolver a tua inequação. Lá em cima, igualando lá bonitinho, ficaria o quê? X mais 4 sobre 8, menor que 0 igual sobre 8. Ficaria x mais 4 menor ou igual a 0, x menor ou igual a menos 4. Essa é a minha solução mais rápida e é mais interessante você fazer numa provinha de bolsa.